E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano, esse é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que vai trazer mais informações sobre os problemas relacionados à sua ansiedade. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre visão de mundo, que muitas pessoas conhecem como crenças. Eu vim aqui para falar sobre visão de mundo de um ansioso. Normalmente, pessoas ansiosas têm algumas visões de mundo que acabam impactando na construção ou no problema dela com a ansiedade. E como a ansiedade ela pode te atrapalhar? Como normalmente a ansiedade ou a visão de mundo de um ansioso atrapalha a pessoa a melhorar, a solucionar o problema dela com a ansiedade ou a melhorar, a ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa menos ansiosa, a ter mais controle da ansiedade. Uma visão de mundo ansiosa ela pode contribuir para que a pessoa desenvolva um medo de tomar um remédio e assim ela não consiga solucionar o problema dela com a ansiedade. Ela não consiga controlar ou dominar a ansiedade dela. Ela pode desenvolver preocupações excessivas. Normalmente, pessoas com visão de mundo ansiosa, essa pessoa ela sempre desenvolve uma preocupação excessiva sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as situações da vida dela. E explosões de raiva. Uma pessoa que tem uma visão de mundo ansiosa, aí eu tô falando de visão de mundo. Tenta começar a reparar como a forma como você enxerga as coisas pode contribuir para que você desenvolva problemas com a raiva. Normalmente, pessoas ansiosas elas têm problemas com explosões de raiva, porque elas guardam muito as coisas. Elas às vezes percebem as coisas meio que contaminadas pelo ponto de vista delas, que seria essa visão de mundo, e ela acaba desenvolvendo explosões de raiva. Então, esses são alguns fatores que podem atrapalhar uma pessoa ansiosa, que uma visão de mundo ansiosa pode atrapalhar a vida da pessoa. Pode atrapalhar no medo de tomar o remédio, que muitas vezes as pessoas que fazem parte da vida do ansioso ficam falando assim, né? Não toma remédio, porque o remédio pode te deixar um pouco lerdo, o remédio pode fazer você ficar dependente. E aí a pessoa acaba tendo vários sintomas e não toma o remédio, não procura um profissional para que esse profissional possa estar indicando a melhor medicação para poder controlar esses sintomas. Porque normalmente quando os sintomas eles estão muito aflorados, quando os sintomas estão atrapalhando muito a vida da pessoa, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir entender como a ansiedade dela está estruturada e como ela pode fazer para que ela solucione esse problema com a ansiedade. Então o medicamento ele tem essa finalidade de controlar os sintomas para que a pessoa consiga funcionar normalmente e aí sim encontrar as causas do problema com a ansiedade e aí conseguir dominar essa ansiedade. E preocupação excessiva. Essa preocupação de ficar abobada ou de ficar dependente é uma preocupação excessiva, que normalmente é causado por um ponto de vista, pela visão de mundo que esse ansioso tem, de que ele vai piorar, de que ele vai parecer uma pessoa doida, que ele vai parecer uma pessoa que está prestes a pirar, então ele deixa de tomar esse remédio. Mas também essa preocupação excessiva, ela se distribui na vida do ansioso de outras formas, como por exemplo uma pessoa que tem filho, ele acaba bloqueando o filho dele por conta de uma preocupação excessiva. Um ansioso que tem problema no relacionamento, pode ser aquele ansioso que tem uma preocupação excessiva sobre como a outra pessoa está, ou sobre o que a outra pessoa está fazendo, e isso pode impactar de forma muito negativa no relacionamento desse ansioso. E também as explosões de raiva. A sua visão de mundo pode contribuir para que você não expresse os seus sentimentos e os seus pensamentos. Que normalmente uma visão de mundo de um ansioso gera pensamentos negativos e sentimentos que não são sentimentos tão bons assim. Então a sua visão de mundo ela é muito importante, porque ela vai dizer um pouquinho mais sobre a forma como você se sente. A sua visão de mundo pode contribuir para que você seja uma pessoa mais preocupada. A sua visão de mundo pode contribuir para que você seja uma pessoa mais irritada. E a sua visão de mundo pode contribuir para que você seja uma pessoa mais amedrontada. Uma pessoa preocupada. O que seria uma pessoa preocupada? Uma pessoa que tem a mente ocupada com muitos problemas. O ansioso, que tem uma visão de mundo ansiosa, né, que constrói essa visão de mundo sobre ele mesmo, que não é uma visão de mundo tão boa assim, ele pode desenvolver preocupações que acabam impactando na forma como ele se sente, na forma como ele se comporta. E isso pode ter reflexos que não são tão bons assim. O ansioso ele pode ser uma pessoa um pouquinho mais irritada. E o que é uma pessoa irritada? Que demonstra raiva contida.
É aquela pessoa que fica contendo os sentimentos, os pensamentos e não expressa aquilo que ela gostaria de expressar, porque ele não sabe. Quando ele tem uma visão de mundo, uma visão de mundo ansiosa, ele sempre vai se ver por um ponto de vista negativo, ele sempre vai ver as situações por um ponto de vista negativo e ele sempre vai ver as pessoas tendo atitudes por um ponto de vista negativo. Então ele contém esses sentimentos, esses pensamentos e ele fica mais irritado e ele tem aí pode até desenvolver algumas explosões de raiva. E amedrontado. Uma pessoa ansiosa, ela sempre vai ver o problema em tudo, a dificuldade em tudo, o perigo em tudo. Então ela pode ser uma pessoa mais amedrontada. E isso, essa visão está muito relacionado às crenças que essa pessoa desenvolve, a visão de mundo que ela desenvolve, essa visão de mundo mais ansiosa. Se você é ansioso, deixa aí nos comentários que vai ser bem legal tá vendo aí quais são os principais problemas que a ansiedade geram na vida de vocês e tenta prestar atenção na forma como a sua visão de mundo impacta na construção da sua ansiedade. E agora eu gostaria de trazer para vocês uma estrutura de análise para vocês conseguirem aplicar na vida de vocês, para vocês conseguirem identificar como a sua ansiedade foi construída. Porque a maioria das pessoas, elas acreditam que a ansiedade, elas são só os sintomas, só as crises de ansiedade que aparecem durante a vida dela, mas elas não identificam como essa ansiedade ela foi formada, quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessa ansiedade, quais foram as peças desse quebra-cabeça que contribuíram para que a pessoa se tornasse uma pessoa mais ansiosa e tivesse problemas na vida dela. Então, o primeiro fator que eu gostaria que vocês observassem é a história. O segundo fator seria a sua visão de mundo, que é o tema do nosso vídeo hoje. Como a sua visão de mundo impacta na construção da sua ansiedade. Como a sua visão de mundo impacta na construção dos seus pensamentos. Como os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos. E como esses sentimentos eles impactam na forma como você se comporta. Aí a gente viu a história, a sua visão de mundo, os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu comportamento. Se você parar para pensar, isso é uma construção. A sua história constrói suas crenças, as suas crenças constroem os seus pensamentos constroem os seus sentimentos e esses sentimentos eles geram comportamentos. E provavelmente esses comportamentos eles trazem alguns reflexos para a sua vida. É através desses comportamentos que as pessoas começam a identificar que você está tendo algum tipo de problema. E aí você se torna aquela pessoa problema dentro do contexto em que você está inserido. Dentro da sua principalmente dentro da família, né? Onde as pessoas que fazem parte aí da sua vida, do seu ciclo social, elas começam a identificar algumas mudanças de comportamento, começam a identificar que você está um pouquinho mais amedrontado, um pouquinho mais irritado, que você está sendo uma pessoa um pouco mais explosiva e às vezes elas encaram isso como um problema e elas não entendem que na realidade esse problema não é só um problema em si, ele foi construído através de diversos fatores, que foram esses fatores que eu acabei de citar. E o que constrói a sua visão de mundo? A sua visão de mundo ela é construída através das suas relações com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas que fizeram parte da sua vida até esse momento. A sua visão de mundo ela é construída através dos exemplos que você teve. Ah, Talban, então a minha visão de mundo, a forma como eu me enxergo, ela não foi impactada só pelas relações que eu tive, mas também pelos exemplos que eu vi durante toda a minha vida. Sim, através dos exemplos das pessoas que fizeram parte da sua vida e das falas que você ouviu. Esse último que eu acabei de falar, das falas que você ouviu, isso é muito importante você começar a prestar atenção. Essas falas que você ouviu, elas podem ter impactado na forma como você se enxerga. Mais pra frente a gente vai ver um exemplo de algumas falas que uma pessoa que desenvolveu uma visão de mundo ansiosa pode ter escutado e que pode ter impactado na forma como ela se sente. E a gente analisa que a pessoa, quando ela não se sente muito bem, ela vai ter um comportamento que não é um comportamento que vai trazer coisas boas para a vida dela, que vai trazer um impacto bom para a vida dela, que vai ser um comportamento legal para as relações que ela desenvolve na vida dela.
Então esses aí são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua visão de mundo. E aí, quando eu falo de visão de mundo, eu gostaria que vocês pensassem nisso como a sua verdade sobre o mundo, a forma como você enxerga o mundo. É a mesma coisa que você colocar um óculos vermelho, você vai enxergar tudo vermelho. Se você trocar esse óculos vermelho por um óculos amarelo, você vai enxergar as coisas amareladas. Então, a visão de mundo de um ansioso, a forma como o ansioso enxerga a vida, é uma forma muito disfuncional, uma forma ruim, que as coisas sempre vão estar relacionadas a um ponto de vista ruim. Então, para pensar se toda a sua ansiedade não tem sido construída através da sua visão de mundo e, principalmente, a sua visão sobre você mesmo. Eu gostaria que agora vocês parassem um pouquinho e pensassem. Eu trouxe algumas perguntas aqui para que vocês possam refletir como a sua visão de mundo ela pode ter sido construída. A primeira pergunta é: qual foi o papel das pessoas na sua vida? Qual foi aí o papel das pessoas que fizeram parte da sua vida? Como elas contribuíram? Qual foi a contribuição que elas deram para a construção de quem você é hoje? Tenta parar e analisar agora. Como que a sua ansiedade ela foi construída? Como que o seu ponto de vista ansioso ele foi construído? E eu trouxe algumas perguntas aqui para que vocês consigam identificar um pouquinho mais como o seu ponto de vista, como sua visão de mundo ansiosa ela foi construída. A primeira é: qual foi o papel das pessoas na sua vida? Qual foi o papel das pessoas que fizeram parte da sua vida na construção de quem você é hoje? Isso levando em conta que, provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que sofre com ansiedade. E quando eu falo sofre com ansiedade, não é só uma pessoa que tem crises de ansiedade, mas é uma pessoa que desenvolveu um ponto de vista ansioso sobre a vida. Sabe aquela ansiedade que muitas vezes ela não chega a ser uma ansiedade que causa sintomas, mas é uma ansiedade que te atrapalha no trabalho, te atrapalha no relacionamento, atrapalha você a se desenvolver, a desenvolver coisas na sua vida, que acabam impactando no seu comportamento. Então, qual foi o papel das pessoas na sua vida? Como todas as pessoas que fizeram parte da sua vida até o momento atual impactaram na forma como você se vê hoje, na forma como você se enxerga hoje? A segunda é: quais pessoas foram seus maiores exemplos? Quais foram as pessoas que fizeram parte da sua vida e como o exemplo delas impactaram na forma como você se sente hoje? Pô, Bruno, mas como assim exemplo? Normalmente, tem aquelas pessoas que são pessoas que têm um exemplo positivo nas nossas vidas, mas as pessoas que mais marcam, quando a gente fala de um ponto de vista ansioso, são aquelas pessoas que são que têm um exemplo que não é tão bom assim. São pessoas que julgam, pessoas que apontam erros, e normalmente elas apontam erros e não enxergam os próprios erros, mas são esses tipos de pessoas que podem impactar na sua construção da visão de mundo ansiosa. Porque essas pessoas elas podem ter apontado erros, elas podem ter apontado características que não são consideradas tão boas assim, e que você provavelmente poderia ter desenvolvido com mais tranquilidade, mas que você se sente aí mais ansioso porque você tem essas características. Então, como o exemplo dessas pessoas que fizeram parte da sua vida impacta na construção de quem você é hoje, na forma como você se vê hoje. E mais uma pergunta é: como eles influenciaram você? Como todas essas pessoas influenciaram você? Qual é a influência que você traz de todas, da relação com essas pessoas e dos exemplos que você teve com elas? O exemplo, as falas, a forma como vocês se relacionaram até o momento atual constrói a sua visão de mundo e constrói a visão de quem você é hoje. Mas, Albano, isso é uma coisa que não dá para mudar? Na realidade, o ser humano ele é um constante processo de transformação. Então, até o momento, você trouxe esses exemplos, essas falas e desenvolveu esse ponto de vista sobre você mesmo. Então, todas as pessoas, desde de quando você se entende por gente até o momento atual, elas impactaram na sua visão de quem você é. Só que a partir de agora, você pode começar a enxergar isso de um novo ponto de vista. Você pode começar a entender que não necessariamente você precisa atender às expectativas das outras pessoas, que você tem que ser como as outras pessoas querem que você seja. Porque quando você internaliza esse tipo de julgamento, quando você internaliza esse tipo de fala, você tenta se moldar. E aí você começa a ter pensamentos que não são pensamentos tão bons assim. Porque quando você não se acha uma pessoa tão boa por ter internalizado os exemplos das outras pessoas, as falas das outras pessoas, a forma como você se relacionou com as outras pessoas, isso faz com que você desenvolva pensamentos ruins. E isso, como a gente viu dentro daquela estrutura de análise, pode gerar comportamentos que não são tão bons assim. Então começa a enxergar a partir de agora como todos
todo o seu passado até o seu momento atual, como todas as suas relações até o seu momento atual, como todos os exemplos que você teve até o seu momento atual impactaram na construção de quem você é hoje. E eu gostaria que vocês agora fizessem um exercício de imaginação. Imagina uma pessoa que durante toda a vida dela escutou algumas frases assim, ó. Por que você é assim? Nossa, como você é burro. Ou burra, né? Você não sabe fazer nada mesmo. Imagina uma pessoa. Aí a gente vê como as falas das outras pessoas podem impactar na forma como a pessoa se vê, na visão de mundo da pessoa. Imagine uma pessoa que se vê como uma pessoa que é burra, que não sabe fazer nada, que não tem capacidade de fazer nada. E isso muitas vezes, esse tipo de fala pode vir de um adulto ou de uma outra pessoa que é uma pessoa que sempre está acostumada a cobrar muitos outros. Que uma pessoa que é um ser que tem um ponto de vista mais engessado sobre as coisas. E quando você não atinge as expectativas desse outro ser humano, ele pode emitir algumas frases, ele pode falar algumas frases como: nossa, como você é burro, não sabe fazer nada. Imagine durante toda a sua vida você escutar frases que sempre vão diminuindo quem você é ou diminuindo as suas características, desconsiderando as suas características. Qual é o ponto de vista que você pode desenvolver sobre você mesmo? Qual é a visão que você pode desenvolver sobre você e sobre as pessoas? Porque normalmente quando você internaliza esse tipo de julgamento, para você qualquer pessoa vai ter esse tipo de julgamento, quando que na realidade não. Isso pode fazer com que você deixe de desenvolver amizades, deixe de conhecer pessoas por sempre achar que as pessoas vão te julgar, assim como aquele exemplo que você teve aí no seu passado. Que, como eu disse, não é só na infância, pode ser durante toda a sua vida até o seu momento atual. Então essa pessoa, além de escutar essas frases, por que você é assim, nossa, como você é burro, você não sabe fazer nada, ele também teve alguns exemplos assim, ó. Uma mãe que sempre foi submissa à vontade do pai. Então a gente vê aí que essa fala ela pode ser de uma mãe que é uma mãe muito que cobra muito, ou também pode ser de um pai que é muito que cobra demais, que é um pai que tem um ponto de vista muito engessado sobre as coisas. Ela teve exemplos como algumas agressões físicas, ela teve exemplo como falta de respeito ao seu ponto de vista. Como que essa pessoa pode ter desenvolvido a visão de mundo dela mesma, o ponto de vista sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre ela mesma? Como vocês acham? Aqui eu vou reiterar de novo, vou falar de novo as falas e os principais exemplos. Uma pessoa que escutou frases como: por que você é assim? Nossa, como você é burro, você não sabe fazer nada. E teve exemplos como uma mãe submissa, agressões físicas dentro do ambiente familiar e falta de respeito sobre o ponto de vista dela. Essa falta de respeito sobre o ponto de vista dela é uma coisa muito comum em pessoas ansiosas. Quando elas tentam emitir o ponto de vista dela sobre determinado assunto, a família ou o grupo social em que ela faz parte vai e não aceita esse ponto de vista. Sempre aponta erro ou fala como se ela tivesse que mudar as características dela para poder para poder fazer parte dessa ideia desse grupo. Então ela se vê como uma pessoa totalmente desestruturada, que não tem um ponto de vista bom sobre as coisas, que não é uma pessoa que tem algo para poder contribuir, e ela cada vez mais vai se retraindo, vai deixando de ser quem ela é para poder ser o que o grupo quer que ela seja, o que as outras pessoas querem que ela seja. E quais são as principais características que essa pessoa ela pode desenvolver? Uma pessoa que escutou frases como essa, que teve exemplos como esses, quais são as principais características que essa pessoa ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver uma característica, por exemplo, de ser inseguro. Ela não vai ser uma pessoa segura para poder colocar o ponto de vista dela sobre as coisas, porque ela pode ter internalizado que todo mundo vai julgar ela, que ela sempre vai ser errada dentro do contexto em que ela faz parte. Então ela deixa de falar aquilo que ela gostaria de falar e ela se sente totalmente insegura para ser quem ela é. Ela tenta se moldar ao que os outros querem que ela seja. Ela pode ter medo de demonstrar insatisfação. E isso dentro de um relacionamento é horrível. Faz muito mal para uma pessoa ansiosa. Quando ela não consegue colocar o ponto de vista dela, quando ela não consegue demonstrar as insatisfações dela dentro da relação. Aí ela vai guardando a ponto de estourar.
e aí ter explosões de raiva. E aí essas explosões de raiva faz o relacionamento se tornar um relacionamento pior ainda e faz a pessoa se sentir muito mal, porque é como se ela não tivesse o controle sobre as atitudes dela, como se ela não tivesse controle sobre o comportamento dela. Isso só contribui para que ela se sinta mais insegura ainda. E ela também pode desenvolver um ponto de vista engessado. Um ponto de vista de que... quando eu falo ponto de vista engessado, é aquele ponto de vista que é difícil de mudar. Quando a pessoa ela sempre se vê dessa forma e ela não consegue mudar isso. Então, essas são algumas características que as pessoas que sofreram, que escutaram falas como aquelas, que tiveram exemplos, alguns exemplos que não são tão bons assim, elas podem desenvolver. E por que entender que a sua visão de mundo é importante? Entender a sua visão de mundo vai te ajudar a ter um contraponto. Entender a forma como você construiu a sua visão de mundo e qual é a sua visão de mundo vai te ajudar a entender que não é necessariamente só esse ponto de vista que você pode ter sobre as coisas, que existem outros pontos de vista. Quando a gente fala de ponto de vista, de visão de mundo de um ansioso, sempre vai ser uma visão de mundo ligada a problemas, a medo, a situações de perigo. E quando você começa a entender quais foram os fatores que contribuíram para a construção do seu ponto de vista, e que esses pontos de vista eles podem ter sido construídos por fatores que não são tão bons assim, você começa a entender que, opa, peraí, será que existe algum outro ponto de vista para isso que eu estou observando? E essa é uma coisa que eu gostaria que você começasse a aplicar na sua vida. Se você está em uma determinada situação onde você está com medo ou você está vendo um perigo, começa a usar essa frase. Será que existe algum outro ponto de vista para isso que eu estou observando? Porque isso que você está observando nesse momento pode ter impacto de todo esse seu passado, de todas essas relações, de todo esse exemplo que você teve até o seu momento atual. Então esse ponto de vista, se o seu passado, se as suas relações, se todas as experiências que você viveu até o momento atual contribuíram para que você se tornasse uma pessoa ansiosa, então provavelmente o seu ponto de vista não é o ponto de vista tão legal assim. Então fazer essa pergunta, será que existe outro ponto de vista para isso que eu estou observando, é uma coisa que pode te ajudar bastante a mudar a forma como você pensa. E tenta aplicar aí na sua vida, que você vai ver como isso vai te ajudar bastante a parar esse processo que é ver as coisas dessa forma, pensar de forma ansiosa, se sentir mal e ter um comportamento que não é tão legal assim. E, por consequência, comportamento que acaba atrapalhando a sua vida. E, normalmente, as crises de ansiedade elas estão sempre no final desse processo. Depois que vem esses pensamentos, depois que vem esses sentimentos, depois que você se comporta e isso atrapalha a sua vida, através desse atrapalhar as relações, atrapalhar a sua vida, que você começa a desenvolver essas crises de ansiedade. Então, a proposta dessa estrutura de análise é fazer com que você entenda a base da construção da sua ansiedade, das suas crises de ansiedade, e consiga solucionar o seu problema antes que isso aconteça. Consiga reestruturar o seu mundo, reestruturar o seu ponto de vista, reestruturar a forma como você pensa e assim fazer com que você se sinta melhor e se comporte de uma forma mais tranquila e que não traga tantos malefícios para a sua vida. Então, o seu ponto de vista ansioso, a sua visão de mundo ansiosa foi construída por alguns fatores, como conteúdos que você consumiu até esse momento, falas que você ouviu até esse momento, o exemplo que você teve das pessoas que fizeram parte da sua vida, comportamento dessas pessoas que fizeram parte da sua vida e pessoas que também fazem parte da sua vida. Como eu disse, a ansiedade ela é algo construído e o ser humano ele é um constante processo de desenvolvimento. Você provavelmente não é a mesma pessoa que você era ontem. Se você está vendo esse vídeo um mês depois ou 2 meses depois, em 2 meses você é uma pessoa que pode ter mudado, que pode ter sofrido com algumas coisas, pode ter passado por algumas experiências que podem ter mudado a forma como você enxerga o mundo, a forma como você se enxerga e a forma como você enxerga as pessoas. Então, esses são alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento do seu ponto de vista ansioso. Mas isso não precisa continuar sendo assim. Você pode aprender a entender como a sua visão de mundo ela foi construída e, como eu já disse também, criar maneiras de contrapor isso, criar maneiras de ver um outro ponto de vista sobre as coisas que você está passando.
E o que pode mudar na sua vida se você tratar o seu problema com a ansiedade? O que pode mudar na sua vida se você entender como a sua história impacta na construção da sua visão de mundo e como a sua visão de mundo tem construído o seu problema com a ansiedade? Você pode ter uma visão mais sensata sobre as pessoas, sobre as coisas. Você pode analisar a atitude das pessoas ou as coisas que acontecem à sua volta de um ponto de vista mais sensato. Você pode deixar de ser direcionado pelas falas das outras pessoas, pelo que você acha que as outras pessoas querem de você ou pelo comportamento das outras pessoas. Então, isso é meio que como se libertar. Não ser mais refém do seu ponto de vista ansioso, não ser mais refém da ansiedade, não ser mais refém da sua visão de mundo catastrófica, da sua visão de mundo que está sempre relacionada ao perigo e ao medo. E isso causa uma certa liberdade, porque você aí vai estar mais livre para poder aproveitar mais as suas relações, poder aproveitar mais as coisas que você faz no seu dia a dia sem estar observando ou sem estar tendo medo em tudo, sem estar observando problemas ou tendo medo em tudo que você faz ou nas coisas que você desenvolve aí na sua vida. Você vai ter a possibilidade de se construir como você realmente é. Quando a gente enxerga um ponto de vista da construção, da visão de mundo ansiosa, a gente sempre está olhando que o quê? A pessoa, ela enxerga, ela tem essa visão de mundo ansiosa porque ela provavelmente teve falas, exemplos e relações que contribuíram para que ela desenvolvesse esse ponto de vista mais ansioso. E aí ela sente a necessidade de mudar quem ela é para poder se adequar a esse ponto de vista. Só que esse ponto de vista não é o ponto de vista dela, é um ponto de vista que foi construído através de vários fatores que a gente já viu antes. Então, quando você começa a enxergar isso, você tem mais liberdade para poder se construir como você realmente é e construir a vida da forma como você realmente quer que a vida seja. Quando você tem um ponto de vista influenciado por fatores externos, por fatores sociais, por pessoas que fazem parte da sua vida, você pode correr o risco de construir uma vida que não é uma vida satisfatória, que não é a vida que você realmente quer construir, mas é uma vida baseada em exemplos, em falas que não são suas, são falas internalizadas, são projetos internalizados. É como se você sentisse a necessidade de se enquadrar dentro de um modelo que as pessoas trazem para você. E isso pode ter um impacto muito negativo na sua vida, porque você não vai ser livre, você vai ser só reflexo do que você acha que as pessoas querem para você. Você vai ser, o seu comportamento vai ser reflexo da forma como você acha que as pessoas querem que você se comporte. E isso nada mais é do que um aprisionamento. A sua vida vai ser uma prisão. E isso vai te trazer muita insatisfação. Então, conseguindo enxergar como a sua visão de mundo é formada e qual é a sua visão de mundo, isso vai te ajudar bastante a ter mais liberdade, a se sentir mais livre para desenvolver uma vida que você realmente quer. Uma vida que seja satisfatória e feliz para você. O conceito de felicidade é um conceito muito individual e que normalmente quando você tem uma visão de mundo ansiosa, você traz introjetos, você traz falas e exemplos que contribuem para que você se distancie cada vez mais da sua felicidade, do que faz você ser feliz. E o seu objetivo se torna um objetivo que não é seu, que foi internalizado através das falas e dos exemplos das outras pessoas e que é construído através desse ponto de vista ansioso. Eu trouxe também aqui uma dica prática para que você possa estar aplicando no seu dia a dia, além daquela outra dica, né? Que é assim, ó, olha a fala que legal. Existe um outro ponto de vista para isso que eu estou enxergando? Aplica isso também. Mas aqui eu quis trazer uma outra dica prática para que você possa estar aplicando na sua vida, enxergando aí no seu dia a dia e possa estar entendendo como você construiu a sua visão de mundo. Pense como o exemplo e a fala das pessoas impactaram em quem você é hoje. Para e pensa aí, como que o exemplo e a fala das pessoas impactaram na construção de quem você é hoje. E aí, a vida que você é hoje, o ponto de vista que você tem hoje, realmente foi desenvolvido por você? Ou foi uma consequência da fala ou do exemplo das pessoas que fazem parte da sua vida? Quando a gente fala de pessoas ansiosas, a maioria delas, elas constroem a vida sempre baseada no que o outro quer
do que os outros querem para ela, não no que ela realmente quer para a vida dela. E muitas pessoas ainda, elas não conseguem nem entender que a vida que elas estão vivendo é uma vida falsa, uma vida que foi construída através do que ela achava que o outro queria para ela, e ela não consegue nem entender o que realmente ela quer para ela. Então tenta parar e pensar aí como o exemplo e fala das outras pessoas impactaram em quem você é hoje, na vida que você leva hoje. Você é produto do desejo e das aspirações dos outros, ou você é produto, né, a finalidade, o final, a sua vida atual é uma vida construída por você mesmo, uma vida que traz satisfação, uma vida que traz alegria, uma vida que traz prazer, uma vida que traz leveza. Então, aí, tenta parar para analisar aí como o exemplo e a fala das pessoas impactaram e impactam em quem você é hoje. Então aqui a gente viu um pouquinho mais sobre como a sua visão de mundo ela te faz ser ansioso. A gente viu que todas as falas, os exemplos, todas as experiências que você viveu até o momento atual impactam na sua visão de mundo e que a sua visão de mundo, ela o exemplo que eu usei foi até de um óculos, que quando você coloca um óculos vermelho, você vê tudo de uma forma, tudo mais avermelhado. Quando você coloca um óculos amarelo, você vê tudo mais amarelado. E a visão de mundo de uma pessoa ansiosa é uma visão de mundo que sempre vai ver as coisas voltadas para o perigo, para a tensão, para o medo, e isso é impactado por alguns fatores, como as suas relações, os exemplos que você viu e todas as experiências que você teve até o momento atual. A gente viu como a sua ansiedade pode te atrapalhar. Aí a gente viu no medo de tomar remédio, na preocupação excessiva, nas explosões de raiva. Quando a gente fala medo de tomar remédio, é por um ponto de vista de que o remédio ele vai te deixar um pouquinho mais mole, que ele pode causar dependência, quando que na realidade não. A medicação, quando você procura um profissional que ele conhece, que ele sabe com o que ele está trabalhando, ele vai indicar a melhor medicação para que você consiga controlar os sintomas da ansiedade e consiga solucionar o seu problema com a ansiedade. A gente viu também que as preocupações excessivas, que uma pessoa ansiosa, por ela ter uma visão de mundo ansiosa, ela sempre vai estar tendo preocupações que não são preocupações que fazem tanto sentido, que são um pouco excessivas, e explosões de raiva. Uma pessoa que tem uma visão de mundo ansiosa, ela pode desenvolver o comportamento de não expressar aquilo que ela está sentindo e de guardar tudo, não expressar suas insatisfações, de não resolver os problemas que ela tem na vida. E isso pode fazer com que ela guarde esses sentimentos, esses pensamentos e não expresse. E isso pode fazer com que ela desenvolva problemas com explosões de raiva. E também a gente viu características de um ansioso, que normalmente pessoas ansiosas são um pouquinho mais preocupadas, são um pouquinho mais irritadas e são pessoas que são amedrontadas, né? São pessoas que sempre vê perigo em tudo e por isso sempre estão tendo medo. A gente fez essa estrutura de análise que eu vou trazer mais aqui para vocês essa estrutura de análise. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os pensamentos e consequentemente sobre os sentimentos, sobre os comportamentos e sobre o reflexo de toda essa estrutura na vida do ansioso. Então eu gostaria que vocês começassem a analisar a construção da ansiedade. Que assim, normalmente vocês vão encontrar muito conteúdo na internet relacionados a sintomas, a crises de ansiedade, a exercícios físicos, a coisas mais superficiais. Mas o que eu estou tentando trazer aqui para vocês é uma análise mais aprofundada, é uma análise mais estruturada da forma como você construiu a ansiedade. E quando você soluciona, quando você corta dentro dessa estrutura de análise alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade, você vai entender que, consequentemente, você vai desenvolver uma vida menos ansiosa. E esse é o objetivo disso, que você desenvolva uma vida menos ansiosa. E não que você só solucione alguns sintomas, que esse já é o papel do remédio, né? O remédio ele vai controlar esses sintomas para que você consiga entender a base do seu problema com a ansiedade. Então, dentro dessa estrutura de análise, eu falei da história da pessoa, como a história da pessoa contribui para as crenças, que são a visão de mundo dessa pessoa, como que essa visão de mundo impacta nos pensamentos, na construção desses pensamentos, como esses pensamentos impactam na construção dos sentimentos e como esses sentimentos impactam na construção do comportamento da pessoa. E, consequentemente, o resultado disso, que é qual é o reflexo desse comportamento na vida da pessoa, nas relações, no trabalho e principalmente na vida da pessoa, na visão dela com ela mesma. A gente analisou
qual o papel das pessoas na sua vida, quais foram os seus maiores exemplos e como eles influenciaram em você. Então a gente viu como todo esse passado, como essas falas, essas influências, esses exemplos e essas experiências impactam na construção da sua visão de mundo ansiosa. Isso é bem legal, tenta fazer essa análise que vai te ajudar bastante a entender um pouco mais como esse seu ponto de vista ansioso sobre as coisas. Mas quando a gente fala ponto de vista ansioso, você pode dar um exemplo aí, Albano, de um ponto de vista ansioso? Por exemplo, uma pessoa que vai numa lotérica, ou que vai numa loja, ou que vai num shopping e não consegue se sentir à vontade dentro daquele ambiente. Tem pessoas que sofrem com ansiedade que eles vão nesses ambientes, eles não conseguem se sentir à vontade, porque eles não se acham bons o suficientes para poder estar inseridos nesse tipo de ambiente ou aproveitando aquilo. E aquilo faz com que eles desenvolvam alguns problemas, como ficar em casa, deixar de fazer as coisas por não se sentir merecedor, por não se sentir bom o suficiente para poder estar ali. E isso pode ser influenciado pela visão de mundo que esse ansioso tem. E a gente viu o que pode mudar na vida desse ansioso se ele tratar esse problema com a ansiedade, que foi deixar de ser direcionado pela visão ansiosa, que foi o que eu acabei de falar aí, não sofrer tanto com o julgamento dos outros, que é uma coisa também bem comum aí, que é o julgamento dos outros direciona a vida, a construção da vida da pessoa ansiosa. Ele pode ter a possibilidade de ter mais calma para poder desfrutar da vida, para poder desfrutar das relações com os amigos, com o parceiro, com a parceira, para poder se desenvolver no trabalho, para poder conquistar os sonhos que essa pessoa, para você poder conquistar os sonhos que você tem para sua vida, para você poder conquistar os seus objetivos. Quando você consegue entender como esses fatores contribuem para o seu problema com a ansiedade, você consegue solucionar, você consegue barrar isso antes que eles comecem a atrapalhar a sua vida. E isso contribui para que você desenvolva a possibilidade de realizar todos os seus sonhos, de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa mais saudável, de ser uma pessoa que tem mais calma na sua vida. A gente viu a dica, que é bem legal, pensar sobre a influência das pessoas em quem você é hoje. Para e pensa como as pessoas que fizeram parte da sua vida influenciaram em quem você é hoje, qual é a influência que elas tiveram na construção da forma como você se enxerga, na forma como você enxerga o mundo, na forma como você enxerga as outras pessoas. E foi isso. Então, esses foram os principais tópicos que a gente viu nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido importante para vocês. Para pensar aí como a construção da sua visão de mundo ela foi desenvolvida, como você construiu tudo isso aí. Se você tem problema com a ansiedade, saiba que isso tem solução. A ansiedade ela é natural, ela é um sentimento natural, ela é uma emoção natural do nosso organismo, mas ela não precisa comandar a sua vida, ela não precisa comandar a forma como você se sente, ela tem controle. Se você achou esse conteúdo interessante, indica para os seus amigos, deixa aí nos comentários, dá um curtiu aí para ajudar o canal, que vai ser bem legal. Espero que esse conteúdo tenha trazido muitos benefícios, muitas coisas boas para a sua vida e que esse conteúdo ajude você a dominar a sua ansiedade. Então é isso, pessoal, eu sou o Albano, esse foi o Ansiedade em Pautas e nesse vídeo eu falei um pouquinho mais sobre como você pode ter construído o seu ponto de vista ansioso. A gente fez toda essa análise, trouxe alguns exemplos, espero que vocês tenham conseguido analisar, que esse conteúdo traga aí informações para que vocês consigam analisar como vocês construíram o seu problema com a ansiedade. A gente viu como essa análise pode ajudar vocês a identificar como vocês desenvolveram o problema de vocês com a ansiedade. Se você achou esse conteúdo interessante, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para poder mandar através das redes sociais. Vai ser um prazer poder estar respondendo. E para acompanhar esses vídeos é só ficar ligado no YouTube, no Instagram, no Facebook, que toda semana sai um vídeo novo, todo dia na realidade sai um vídeo novo. E espero que vocês gostem. Muito obrigado e até a próxima.